Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de HTML. Essa é a segunda aula do curso de HTML. Isso que você está vendo aqui foi a primeira aula. Ok? Se você não está entendendo o que está escrito aqui, você volta lá naquela primeira aula e assiste para você entender melhor. Hoje eu vou estar falando sobre as meta tags. As meta tags são tags em HTML responsável por posicionar o nosso site nos mecanismos de busca. Ok? Vamos lá. Meta tags são linhas de código HTML ou etiquetas que, entre outras coisas, descrevem o conteúdo do seu site para os buscadores. É nelas que você vai inserir as palavras-chave que facilitarão a vida do usuário na hora de te encontrar. Por exemplo, por meio delas, você pode também assinar seu site declarando sua autoria sobre o código-fonte. Cada vez mais os buscadores levam em consideração a qualidade do conteúdo nos resultados de pesquisa. E por isso, simplesmente adicionar meta tags no código-fonte de sua página não vai melhorar o posicionamento dela. Porém, as meta tags ainda têm o seu espaço se utilizadas corretamente. Como utilizá-las? As meta tags no HTML. E assim a gente posiciona as meta tags. Aqui eu tenho a meta tag autor, o conteúdo dela é GigaWeb, que é o nome do autor. A descrição é meta name description, o conteúdo vai ser meta tags, o que são e como utilizá-las, e o meta name keywords, que são as palavras-chave. E o conteúdo aqui são as palavras-chave. Ok? Nesta tag você deve incluir uma quantidade de palavras que se referem ao conteúdo da página. Mantenha o limite de aproximadamente 150 caracteres. Se não utilizar as mesmas palavras, tente utilizar sinônimos no conteúdo da página. Nunca quebre uma linha de palavra-chave, porque o seu trecho de código será considerado como um erro e será ignorado. Sempre separe as palavras com vírgula e declare todas elas em letras minúsculas. Alguns buscadores têm problemas com letras maiúsculas e podem ignorar o seu site. Aqui um exemplo de meta tag. Keywords. Meta tag description. Uma ou duas frases que o buscador apresentará como um resumo do conteúdo do seu site. Procure manter um limite de aproximadamente 90 caracteres. Aqui um exemplo de meta tag description. É aquele texto que aparece embaixo do nome, sublinhado de azul quando a gente faz a busca. Logo abaixo dele é esse texto que vai aparecer. A meta tag robots. Tão importante quanto conhecer a utilidade da tag keywords é saber usar a tag robots. A função desta é informar os buscadores se devem indexar sua página ou não. Parece contraditório falar sobre isso, mas na verdade bloquear seu site poderá ter lá suas vantagens. Por quê, gente? O robots é como os mecanismos de busca vão indexar a sua página, vão organizar o conteúdo, através dos robots, que são os robôs dos mecanismos de busca, vão indexar suas páginas. E às vezes é bom ocultar certas páginas de conteúdo único que só vão fazer sentido quando a pessoa visita o site. Porque se ela fizer uma busca e aparecer essas páginas isoladas, não vão ter sentido algum ela aparecer, porque não vai traduzir a informação do seu site. Então, vale a pena a gente ocultar algumas dos buscadores e deixar somente as mais importantes. Ok? Aqui tem uma descrição melhor do que é tudo isso. Os valores dessa meta tag robots pode ser index e follow. No index, follow, index, no follow e no index, no follow. Aqui os valores index e no index se referem ao tratamento da página inicial, se o buscador deve ou não incluí-la nos resultados, respectivamente. Já os valores follow e no follow se referem aos links da página inicial, se eles devem ser visitados e indexados ou não. A maioria dos buscadores armazena uma cópia da sua página em cache para otimizar a busca. Para evitar isso, você pode utilizar a tag a seguir. É o meta name robots content no artigo. Todavia, lembre-se que além de acelerar a busca, armazenar uma cópia em cache tem a finalidade de disponibilizar o resultado ao usuário caso seu site esteja passando por algum problema técnico. Use esta tag somente se o conteúdo do seu site for muito específico quanto a essa necessidade. Informações sobre o site. As meta tags não servem só para divulgar seu conteúdo,
Basicamente, a função delas é fornecer informações adicionais sobre o seu site. Vamos conhecer melhor algumas meta tags interessantes. Por exemplo, a meta tag Content Language define a linguagem do seu site, especifica a língua primária da página, útil para ajudar o buscador a classificar seu site no idioma apropriado, orientar os navegadores a exibir acentuação e caracteres especiais corretamente para facilitar o uso de corretores ortográficos. Os valores possíveis que você pode usar, em vez de PTBR, no caso de português do Brasil, o português de Portugal, o inglês dos Estados Unidos, o inglês britânico e outras opções. Content Type especifica o tipo de conteúdo da página e o conjunto de caracteres que ele usa. É recomendável utilizar esta meta tag em todas as páginas do seu site, porque ela garante que os navegadores não irão tratar seu documento de maneira mais apropriada, especialmente quando você utiliza formulários para enviar informações entre páginas. Para quem desenvolve páginas em idiomas orientais, utilizar o conjunto de caracteres apropriados é fundamental para que eles sejam exibidos corretamente. Os valores mais comuns são: aqui o exemplo, onde text/html define que o conteúdo é um texto de linguagem HTML. Se você desenvolve sites em XHTML ou XML, certamente sabe que deverá aplicar os valores application/XHTML mais XML e application/XML respectivamente. Depois a gente vai ver melhor isso. E aqui, o ISO 8859-1 é a codificação de linguagem mais comum para exibir texto em línguas derivadas do latim. Autor. Por meio das meta tags, você também pode declarar sua autoria sobre a página, assinando seu código-fonte. Eu considero esta tag importantíssima. Ela pode ser útil quando algum usuário procura pelo seu nome em um buscador ou quando o site do seu cliente não tem uma forma de contato direto com você, desenvolvedor, por alguma razão. Um exemplo: infelizmente, trabalhamos com o risco de clientes não pagarem pelo nosso trabalho, motivo pelo qual também é importante manter uma tag com o seu nome no código do site para ajudar a provar que ele foi desenvolvido por você. A tag reply-to especifica um endereço de e-mail para entrar em contato com o responsável pelo site. Aqui o exemplo. Generator. Alguma vez você já reparou que quando edita uma página HTML feita no front page ou no Word, muitas vezes é o programa que a gerou que abre para a edição e não o bloco de notas ou o seu editor não visual padrão? Isso é por causa do Meta Tag Generator, que especifica o programa que construiu a página. Aqui o exemplo. É assim que o sistema operacional sabe que editor utilizar e que ícone mostrar ao exibir um arquivo .html ou .html em uma pasta. Redirecionando o visitante. Alguma vez você já deve ter visitado um site que mudou de endereço e que exibe uma mensagem do tipo: você será redirecionado para um novo site em 5 segundos. Se não quiser aguardar, clique aqui. Esse redirecionamento pode ser feito com a meta tag por meio de uma única linha. Aqui o exemplo. Ou seja, depois de 5 segundos o navegador será redirecionado para o endereço conforme aqui. Essa mesma tag é utilizada para atualizar automaticamente uma página dinâmica, como a homepage de um portal ou a seção de notícias de um site, por exemplo. Neste caso, o intervalo de tempo em segundos deve ser bem maior, e a URL deve ser o endereço do próprio site a ser atualizado. Aqui ele está falando do mesmo site. Você vai botar o seu mesmo endereço do site, o qual tem a meta tag, para ir atualizar a própria página. Agora aqui a gente vai colocar as meta tags em ação. Vou botar aqui a meta tag autor, a meta tag description, a meta tag keywords, que são as palavras-chave. Ok? Este é o local delas, dentro da tag head.
e de preferência após a tag title. Ela visualmente não causa efeito nenhum, ok? Você não vai ver alteração nenhuma que a gente atualiza, somente o título que foi alterado. O efeito dela é na hora que forem buscar o seu site usando os buscadores. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau.